Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta, oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas, aos domingos às 19 horas, cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança, Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202. Assista, curta e compartilhe às quartas e aos domingos os nossos cultos. E todas as sextas às 21 horas, o Conexão Esperança é especial, transmitido ao vivo pelo Facebook e a Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí. Conexão Esperança. Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor e todos vocês das mídias sociais com uma boa noite na paz do Senhor Jesus também. Que o Senhor possa abençoar cada um de uma forma especial. Nós somos gratos a Deus por estarmos aqui neste momento na presença do Senhor, para buscar a face do nosso Deus e para aprender mais um pouquinho da parte do nosso Deus também. Glorificado é o nome santo do nosso Senhor. Neste momento, vamos elevar a Deus como oração. Vamos orar ao Senhor Jesus, agradecer a Ele por nós estarmos aqui, né? Pelas bênçãos também, grandes bênçãos nós recebemos da parte do Senhor Jesus. Assentados mesmo. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, amado Deus, por este momento que Tu nos concede, Pai, de estarmos aqui reunidos, Jesus querido. Ó Senhor, Tu és aquele que tem nos abençoado, Tu és aquele que tem nos dado força, Jesus querido. Se não fosse Tu em nossas vidas, amado Deus, o que seria de nós, Jesus querido? Ó Senhor, abençoa nós que estamos aqui neste momento, abençoa aqueles que estão nos acompanhando também, Senhor. Estenda suas mãos sobre suas vidas, abençoa aqueles que não puderam vir aqui nesta noite, amado Deus. Alcance com a Tua misericórdia, alcance com as Tuas bênçãos, Pai. Graças damos a Ti, amado, por este momento. Amém, Jesus. Aleluias, graças a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. A você, nosso irmão, irmã, amigo, amiga, seguidor das mídias sociais, graça, saúde e paz seja sempre sobre a sua vida, onde quer que você esteja e vá. Hoje nós temos uma reunião de oração, estudo bíblico. Você é convidado para estar conosco. Nós vamos falar um pouco da palavra de Deus agora, nesse instante, e depois
nós teremos um período de oração. Então você que está nos acompanhando, se desejar que a gente ore por você, por sua família, pode comentar aqui no vídeo e a gente anota o seu nome, e no momento em que nós fizermos esse período de oração, a gente ora por você. Eu estou vendo, participando aqui com a gente, está conosco aqui a Elza, o Edilson de Oliveira, o Carlos, Gilmar está acompanhando aqui também, o Gustavo Lima e o Plauto Coelho, todos acompanhando, e tem mais gente aqui. Você se manifestando, a gente tem condições aí de lhe acompanhar certinho. O Ruth, só verifica aí a rede que você está certinho para fazer o acompanhamento aí com a gente. Bom, nós vamos trabalhar em torno de uns 20 minutos aproximadamente no que a gente tem para edificação das nossas vidas na noite de hoje. Você participa conosco e certamente vai ser abençoado, já está sendo abençoado com essa oportunidade que Deus ele nos dá de estarmos aqui para juntos glorificarmos o nome dele. A Mara Ambrósio está dizendo aqui: a paz do Senhor, a paz do Senhor. Deus te abençoe grandemente. Bom, o tema de hoje é vida abundante, pastora Ruth e demais irmãos. Aí nós podemos começar assim: vidão, prosperidade, ó poder da unção divina, orações dos 100 mil reais. Eis que vejo casas luxuosas, carros, motos importadas. E o que mais? Iates, mulheres. Não podemos falar mulheres porque nós estamos ao vivo, então vamos mudar. Cruzeiros de férias pelo mundo com fartura, abundância, nada de dormir dentro do carro. Aí eu faço minhas palavras da pastora Ruth lá em Antofagasta. Eu queria ter dinheiro para eu ficar nesses hotéis. Não vou ficar cozinhando nada, né, na beira de estrada. Não, de jeito nenhum. Essa coisa é coisa de pobre, porque o meu Deus é rico, o dono do ouro, o dono da prata. Aleluias! Você crê nisso? Diga amém. Aleluias! Então essas são as promessas que alguns pastores pregam e vários irmãos acreditam e estão esperando para 2019. Plauto Coelho, Priscila Brasil. Bem-vindo à série Promessas e Princípios. Hoje nós falaremos sobre vida abundante. As pregações, estudos bíblicos dessa série Promessas e Princípios estão disponíveis nos nossos perfis no Facebook e também no YouTube. Nós vamos fazer uma contextualização e depois nós voltaremos ao tema para você entender certinho. Então, uma contextualização do que nós já trabalhamos nessa série. Nós listamos 5 promessas de Deus, quais sejam salvação, Espírito Santo, vida abundante, paz e provisão diária. E vimos que o cumprimento dessas promessas estão condicionado à observação de princípios. Aprendemos que a salvação constitui no ato pelo qual nós somos acolhidos por Deus para evitar a tragédia da nossa perdição eterna. Então Deus enviou Jesus para, ao crer nele, não pereçamos, passemos a viver sem ofensas e pecados e uma vida eterna com ele, Jesus Cristo. Nós refletimos ainda sobre o Espírito Santo de Deus. Vimos que o Espírito Santo é o Consolador enviado pelo Pai para habitar com os e nos crentes. E aí nós queremos iniciar o tema de hoje, vida abundante, lendo com você o capítulo 10 do Evangelho de João, portanto, São João, capítulo 10, e o verso, na verdade, esse texto, ele é um texto que trabalha dos versos
10 ao 29. Então, Evangelho de João, capítulo 10, o verso 10 ao 29. Mas nós vamos ler apenas uma parte do texto para a gente embasar o que nós queremos trabalhar. O início do texto, que diz assim: o ladrão só vem para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa, ou vida com abundância. Então, Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 10 ao 29, lembrando que nós estamos trabalhando a versão do Novo Testamento na linguagem de hoje, para que seja mais acessível para você entender o que a gente está lendo acerca da Bíblia. Então, vamos começar. Então, nada disso do que a gente pensou lá atrás, do que muitas das vezes é pregado hoje na igreja. Quando se fala de vida abundante, as pessoas já esfregam ali as mãos, falam: não, olha, agora então eu vou ser rico e tal. Então nós vamos ver que a vida abundante que Deus oferece para nós é um pouco diferente. Então, diferente de um ladrão, Deus, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, não vem até nós em busca de satisfazer os seus próprios interesses, os seus desejos e necessidades. Em primeiro lugar, Deus nos amou primeiro e enviou Jesus Cristo. Cristo veio para que as suas ovelhas, e aí aqui é bom a gente abrir um parênteses, não são todas as pessoas. Jesus veio, então está todo mundo salvo. Não é todo mundo. Então, segundo o texto bíblico, ele veio para que as suas ovelhas tenham vida, e não é uma vida qualquer, é uma vida abundante, completa, intensa, significativa, alegre e eterna. Então, por isso a gente vê pessoas que não são alegres, não tem algumas dificuldades, porque a vida completa ela é possível somente para as ovelhas de Jesus. Então, se eu não sou ovelha, não tenho vida completa, não adianta espernear. Essa vida abundante nos é disponibilizada, portanto, a partir do momento que o aceitamos como nosso Salvador. Então, se eu não aceito, pastora Ruth, Jesus Cristo como meu Salvador, não tenho vida abundante. Há necessidade que eu aceite a Ele para que eu tenha essa vida abundante. A vida completa que Deus nos oferece por meio de Jesus é uma promessa de uma vida muito melhor do que nós podemos imaginar. Ou seja, imagine, se a Ruth aqui está imaginando o iate, não é assim? Aquele carro importado, não vou ter muito mais dinheiro. É muito melhor o que Deus tem, porque tudo isso é passageiro. O que Deus tem para nós é imensamente melhor do que nós podemos imaginar, porque se consumará num estado conceituado, não nos parâmetros nossos, mas nos parâmetros exarados apresentados em 1 Coríntios capítulo 2, o verso 9, que nos diz assim: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, irmã Francisca, foi isso, irmã Luísa, que Deus preparou para aqueles que o amam. Então pensa numa coisa bonita, numa coisa boa, numa coisa maravilhosa. É muito superior. O que você pensa, o que eu penso, o que nós pensamos é infinitamente superior àquilo que Deus preparou para nós como consequência final, consumadora dessa vida abundante que nós já vivemos aqui com Deus. Mas lá no final, ela vai ser ainda mais abundante, ainda melhor, ainda mais completa. É uma alegria, segundo a Bíblia nos informa, indescritível. Algo que não tem condições a nossa mente finita dizer como é.
Então Deus nos ensina por meio da Bíblia, a sua palavra, que riqueza, status e poder neste mundo não são as prioridades de Deus para a nossa vida. A vida completa não consiste em uma abundância de recursos materiais. Não tenho 10 carros, 20 carros, dinheiro aqui com rodo, jogo dinheiro. Esses dias eu vi, me parece que um chinês, todo ano ele joga dinheiro lá para o povo, então tem tanto que ele joga, tem bastante. Mas isso não quer dizer que é uma vida abundante. Isso não é prioridade de Deus para a nossa vida. Então, se alguém, vamos dizer que não, é assim. Tem pessoas que acham que é assim. Então, se fosse assim, Jesus ele teria sido o homem mais rico de todos os tempos. Teria dinheiro que não daria nem para colocar em banco nenhum, visto o poder que ele tinha. Mas aí, o que acontece? Nós queremos seguir a Jesus, Fátima Novaes, que está acompanhando. Há quanto tempo, hein, Fátima, que eu não vejo você? Seja bem-vinda, Deus abençoe a sua vida. Então, se fosse assim, e aí muita gente acha que é assim, nós temos hoje muitas igrejas, pastores tendo problema porque está amando mais o dinheiro do que a Deus. Então é uma dificuldade, é um problema grave. E então, todo mundo seguindo a Cristo. Mas aí assim, olha só o que diz o texto bíblico. Então observemos e vamos aprender com os registros do Evangelho que o evangelista Mateus ele fez no capítulo 8, versos 18 a 20. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 18 ao 20. Olha só, Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o leste do lago. Daí, um mestre da lei chegou perto dele, de Jesus, e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor, para qualquer lugar onde o Senhor for. E Jesus então responde para ele: As raposas têm as suas covas, e os pássaros os seus ninhos. Ou seja, tem uma casa, um lugar, não é assim? Tem uns pássaros que todo dia vêm dormir aqui, ele tem o ninho dele. Mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Você tem certeza que você quer me seguir? E aí vem outro que era um seguidor de Jesus e disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus respondeu: Venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Então nós vemos nessas palavras aqui que Jesus, irmão Francisco, ele não tinha essa prioridade de ser rico. Hoje nós temos prioridade, inclusive, o templo da igreja, ele está acima de qualquer coisa que se refere às pessoas. Está acima. Nós temos, às vezes, o templo da igreja super luxuoso, enquanto as pessoas da igreja estão padecendo necessidade, dificuldade. Quantas igrejas que no campo o templo é uma coisa a saltar nos olhos, enquanto os obreiros que estão trabalhando no campo, fazendo uma coisa e outra, estão passando necessidade, dificuldade, porque às vezes até o próprio pastor da igreja, ele sacrifica a sua família, sacrifica a saúde, sacrifica os irmãos, porque tem que construir um grande templo para mostrar na cidade que tem isso e aquilo. Então, assim, Jesus, é importante a gente ter o templo? É óbvio que é. O que a gente não pode é inverter as prioridades. Jesus, o Filho de Deus, que é o exemplo que nós seguimos, ele não construiu um templo. No entanto, foi o maior evangelista de todos os tempos. Então, por quê? A prioridade dele era as pessoas. Então, nós precisamos priorizar as pessoas, a nossa vida, o ser humano, e não a matéria, o capital, o dinheiro. Então,
devemos aprender com esse exemplo de Jesus. Então, vida abundante é a vida eterna, processo que inicia-se no momento em que encontramos e recebemos Jesus como Salvador e dura por toda a eternidade. Então não é igual a riqueza, o dinheiro, o status social, né, que é por um instante. Nós vemos na política quantas pessoas dizendo seguidor de Jesus Cristo, levando dinheiro na Bíblia, né, fazendo algazarra e chacota com o nome de Deus, né, e hoje estão presos. E se diziam crentes. Inclusive muitos pastores apoiaram, levaram para cima do púlpito, falaram uma série de coisas, dizendo que era de Deus, né? E agora? Então, assim, essas dificuldades que a gente tem. Então, a vida abundante, completa, é a bênção de caráter espiritual, podendo ou não ter consequência material. Ou seja, podemos ser abençoados materialmente, mas isso não é um parâmetro, uma regra, não serve como conceituação de vida completa de Deus. Passa ali, vamos dizer hoje, né? O pastor, ele está andando com um carro 0 quilômetro. Não, então esse é um pastor poderoso. A graça de Deus está na vida dele. Oh, aleluia, que maravilha. É pastor na igreja no centro da cidade, é um pastor mais poderoso. Não, olha, porque Deus está abençoando aquela igreja, né, e tal. Isso é uma igreja menor, é um pastor que anda montado no jegue. Não, aquele lá só pode estar em pecado, ele está com um problema porque Deus não prospera a vida dele. A gente, infelizmente, temos isso hoje. Porque nós vivemos num sistema capitalista que envolveu toda a igreja, e a igreja mede a bênção de Deus na vida das pessoas, não pelo que ela é, mas pelo que ela tem. Só que isso não é parâmetro de Deus. E a gente tem exemplos na Bíblia para isso. Salomão era muito rico, mas considerou tudo que ele tinha indigno. Então essa riqueza só está me servindo de problema, né, de atrapalho. Se eu depender dela para salvação, eu estou frito, não serei salvo. Então vamos observar o que ele escreve, as palavras dele, as suas considerações acerca da riqueza, em Eclesiastes capítulo 5, versos 10 ao 20. Eclesiastes capítulo 5, versos 10 ao 20. Um abraço aí para o Ralph, nosso colega de trabalho, professor de artes lá de Curitiba. Deus abençoe a sua vida. E está a minha prima Line Moreira acompanhando também de Paranavaí. Um abraço aí para todo o pessoal, os parentes de Paranavaí. Então, observemos as considerações. Eclesiastes capítulo 5, verso 10 ao 20. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão, diz ele. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. O trabalhador pode ser, o trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir. Eu tenho visto nesse mundo esta coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo num mau negócio e assim não deixam nada para os filhos. Como entramos neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada dessa vida. Isso também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento. E o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Então,
cheguei a esta conclusão: a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Se Deus der a você riquezas e prosperidades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. E você não sentirá você não sentirá o tempo passar, porque Deus encherá o seu coração de alegria. Aí eu pergunto, né? Esses dias eu estava vindo de Curitiba e vim de ônibus. E aí estava sentado do meu lado, que era naqueles dias do afloramento, né, que muita gente, se deixasse, matava o outro por causa da política. Né, tem alguns que tá assim ainda, inclusive crentes. Que brigou com seu irmão, forçou o seu irmão a isso, aquilo, xingou o seu irmão, e tudo, né, somos crentes. E aí vinha vindo duas senhoras sentadas do meu lado, e aí eu só ouvindo, né, a conversa delas, né, apostando tudo no político, né, que esse vai resolver, aquele não vai, né, e tal. E aí elas dizendo assim, eu podia vir de carro, né, mas eu fiquei com medo, né, tá tão difícil da gente andar de carro, né, então eu vim de ônibus porque é mais seguro. Então às vezes as coisas estão assim, né, dependendo da ostentação que a pessoa tem, fica difícil dela andar. Porque como pode, num país como o nosso, por exemplo, o rico ficar cada vez mais rico e o pobre ficar cada vez mais pobre? E tem muita igreja apoiando essa política. Mas nós não encontramos esse respaldo na Bíblia. Aí, o que há necessidade? A necessidade da meia dúzia de rico que tem, de comprar arma para defender o patrimônio que tem. Por quê? Fica todo mundo apavorado. O travesseiro das pessoas agora no Brasil, do rico, do opressor, em vez de ser um travesseiro normal, vai ser uma arma. Porque ele precisa defender a todo custo aquilo que ele grilou o tempo todo, aquilo que ele usou da escravidão para acumular tudo isso de recurso. Então ele não quer dividir com ninguém. E se for preciso matar, ele mata, porque o negócio dele a prioridade dele, a vida abundante dele está no capital. Só que Deus não está nesse negócio. Então nós acabamos de ler que se Deus me der uma riqueza e permitir que eu desfrute dela, porque o que a gente está vendo é o que tem muita gente que tem a riqueza, mas não consegue desfrutar daquilo. Quantos estão ricos, estão doentes? Exato, não consegue nem sair para fora. Agora, o Salomão diz aqui, se porventura Deus for misericordioso, te der riqueza e der condições de você desfrutar, então desfrute com alegria, coma, beba, ajude as pessoas. É isso que tem que fazer. Mas nós vivemos um mundo que é o contrário. Vivemos um mundo que é ao contrário. Esses dias eu estava lendo uma matéria cujo jornalista disse assim, olha, eu estou abismado, porque parece que o que a gente vive no Brasil, falando especificamente do Brasil, né, da elite, a elite, se tiver 20 centavos, por exemplo, no meu bolso, e ele tiver condição de pegar, ele pega os 20 centavos. Aqui nem os netos querem, né, as moedas, nem os netos querem. Mas nós estamos numa situação que a corrupção está tão grande que se for 20 centavos de corrupção, o cidadão mete a mão e pega. Então, assim, é uma advertência para nós. Então, Salomão, ele era rico, mas ele escreve todas essas considerações. Então, não é parâmetro para a vida abundante. E o apóstolo Paulo,
que viveu um antagonismo contrário em relação ao Salomão, porque o apóstolo Paulo ele não era rico, mas ele estava contente em qualquer circunstância da vida dele. Ele estava tranquilo. E nós vemos isso quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versos 10 ao 13. Olha o que diz. Filipenses, capítulo 4, versos 10 ao 13. Abraço para o Juraci Moreira, que está sempre nos acompanhando. E o Nelson Martins, nosso companheiro de trabalho da UEM de Maringá, professor de matemática, acompanhando a gente também. Então, o Paulo escreve, Filipenses 4, 10 ao 13. Na minha vida, em união com Deus, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Mas quero dizer que vocês tivessem deixado, aliás, eu não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome. Quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então aqui é o contrário. O Salomão tinha bastante, era rico e servia a Deus. Mas o Paulo não. Ele padeceu necessidade mesmo servindo a Deus. Então assim, para a gente pensar um pouco. E o que dizer então dessa teologia da prosperidade que a gente tem, que tem que prosperar de qualquer jeito, enfim, senão não é vida abundante? Só para a gente pensar. Então, para a gente concluir, a vida abundante consiste, portanto, na prática de um estilo de vida em consonância com o prescrito, o que está previsto, recomendado para nós em Gálatas, capítulo 5, versos 22 ao 23, que diz: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. A bênção da vida abundante está diretamente ligada com o princípio do crescimento da graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É um processo contínuo de aprendizado, de prática e amadurecimento, que implica algumas coisas: resistência, superação, constantes ajustes no estado atual, até que cheguemos, ou até que chegue o dia e a hora que cada um de nós sejamos elevados às moradas celestiais. Então, isso é vida abundante. Essa coisa de achar que a vida abundante é ter riqueza, nós estamos vendo no que está acontecendo aí, né? Não precisa ir longe. A gente às vezes aponta para aqueles que não são crentes, não são da igreja. Nós temos exemplos dentro da nossa igreja, não vamos nem nas outras igrejas evangélicas. Na própria Assembleia de Deus, da qual nós fazemos parte, nós temos maus exemplos de pessoas que entendem que a vida abundante é ser rico, e para tal fazem o que pode e o que não pode para manter o seu status, a sua condição material, mas estão bem longe daquilo que agrada a Deus. Então a vida abundante que Deus tem para nós, a promessa de Deus para a nossa vida é isso: buscar o reino de Deus
em primeiro lugar, e depois disso saber e acreditar que as demais coisas serão acrescentadas. Nós queremos orar, agradecer a você que acompanhou aqui conosco. A pastora Ruth vai orar para nós encerrarmos essa parte. Nós, na sequência, vamos fazer um período de oração, orando por todos que estão nos acompanhando aqui nessa noite. Eu vejo aqui que o Cristiano Bruno acaba de chegar, Rafael Fernanda também. Vamos orar por todos vocês, orar pelo nosso país, essas dificuldades que estamos passando, não só o Brasil, mas o mundo todo. Estamos passando uma época de crise, né, de identidade, crise econômica, moral, ética, e a gente precisa pedir a bênção de Deus para que Deus tenha misericórdia, levante pessoas compromissadas, né, com a verdade, com a ética e com a moral, e principalmente compromissado com a vida. Nós não precisamos de pessoas que defendam arma, pessoas que defendam patrimônio. Nós precisamos de pessoas que defendem a vida, que olhem para as pessoas. É isso que nós precisamos. Então, há necessidade que Deus trabalhe primeiro na nossa vida, porque a gente não seja contaminado com essas ideias malignas que não provêm de Deus. Então nós precisamos da bênção de Deus para que a gente faça a diferença nesse mundo. E é isso que a gente vai fazer nesse instante: pedir a bênção de Deus, orar por todos, orar pela família, né? A família brasileira, né? Família tradicional que foi tão falada, né? O Cristiano ali, boa noite, Cristiano. A família tradicional que foi tão falada, né? E seria bom a gente fazer uma pesquisa, né, da família tradicional, né? Eu que sou polêmico mesmo, eu sempre falei que essa família tradicional que prega na igreja brasileira, eu não quero que ela passe perto de mim de jeito nenhum, né? Porque só tem problema e dificuldade. Eu posso falar que eu estou já há algum tempo na igreja, participo de várias coisas e sei do que eu estou falando, né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado com isso, porque essa família eu não quero para mim, não, né? E a gente está tendo exemplo aí das coisas que estão acontecendo, principalmente na política, que é a família tradicional. Então, nós queremos o poder de Deus na nossa vida, mesmo com as nossas falhas, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Eu prefiro ficar com Cristo do que acompanhar alguns conceitos, né, que a gente tem aí, sejam modernos ou tradicionais, que não vai trazer bênção para a nossa vida, não vai salvar a nossa alma. Agora, o nosso Deus, sim, né? Esse nós podemos fincar o pé nele e segurar, porque nós sabemos que ele não muda, não mudará, e até aqui nos ajudou e continuará nos ajudando. Amém, glória a Deus. Vamos orar neste momento, agradecer ao Senhor pela palavra que Ele nos concedeu nesta noite. Senhor Jesus, te agradecemos, amado, por tudo que Tu tens feito no nosso meio, Senhor. Continua, amado Deus, a nos abençoar. Continue com seus ouvidos inclinados, Senhor, para ouvir a nossa oração, Jesus querido, pois somente Tu, Senhor, é aquele que pode nos abençoar, Pai. E nós somos dependentes de Ti, Jesus querido. Continue conosco, Pai. Olha por cada um que necessita de Ti, Jesus amado. Graças damos a Ti, Jesus. Amém.